Nessa aula, vamos falar sobre os posicionamentos de componentes. Eu vou falar sobre a finalidade desses posicionamentos, vou te ensinar o que são os graus de liberdade de uma peça e vou te mostrar como restringir esses graus de liberdade utilizando os posicionamentos. O objetivo ao se criar uma montagem dentro do SolidWorks ou em qualquer outro software CAD é especificar o correto posicionamento de cada componente daquele conjunto ali, daquela montagem. E nós não podemos fazer isso, posicionar as peças, simplesmente arrastando elas aqui pela área gráfica e tentando encaixar ela no local correto. Para fazer isso, nós temos algumas ferramentas chamadas de posicionamentos. E existem vários posicionamentos. Aqui no SolidWorks, eles ficam aqui na barra de ferramentas, tá? Dentro da aba montagens, ficam aqui, ó, nesse comandinho aqui, ó, nessa ferramenta, posicionar. Clicando aqui, vai expandir aqui a Property Manager, né, o gerenciador de propriedades, e aqui dentro nós temos os posicionamentos do SolidWorks. A todo momento, dentro de uma montagem, nós vamos trabalhar com os posicionamentos. Nós temos três grupos aqui. Os posicionamentos padrões, tá, que é o que mais vamos trabalhar, praticamente 90-95% das montagens a gente utiliza os posicionamentos padrões. Nós temos aqui posicionamentos avançados, que envolvem não só posicionamentos geométricos, mas também relação entre peças ali. E temos posicionamentos mecânicos, tá? Para movimentos mecânicos mesmo. Nós vamos trabalhar nesse curso com os posicionamentos padrões. Por quê? Entendendo os posicionamentos padrões, você consegue entender todos os outros, a dinâmica dos outros. Tá certo? E esses posicionamentos servem justamente para a gente especificar qual vai ser a posição de cada peça ali dentro da montagem. Antes de começarmos a ver a aplicação de cada posicionamento na prática, nós temos que entender quais são os graus de liberdade de uma peça. O que são os graus de liberdade? E os graus de liberdade de uma peça são as possibilidades que a peça tem de se movimentar dentro da área gráfica. Quando eu falo grau, eu cito a palavra grau, eu não estou me referindo à unidade de medida que a gente utiliza para especificar um ângulo. Não. Quando eu falo grau, é a possibilidade de movimento que aquela peça tem. Toda peça tridimensional que não esteja fixa nem restrita por nenhum posicionamento, ela tem 6 graus de liberdade. 3 graus de liberdade na linha A, ou seja, 3 possibilidades de movimento na linha A, e 3 possibilidades de movimento de rotação. Eu vou demonstrar aqui. Eu tenho duas peças, tá? Eu tenho essa daqui, as duas estão flutuantes, essa peça e o eixo. As duas estão flutuantes e eu vou movimentar essa peça aqui utilizando a tríade de movimento. Vou clicar nela com o botão direito, vou vir aqui no menu contextual, vou pegar aqui, ó, mover com a tríade. Essa opção mover com a tríade só vai aparecer se a peça estiver flutuante, tá? Se ela estiver fixa, não aparece. Ok, ó, vou colocar ela fixa, ó. Se eu clicar com o botão direito, não aparece a tríade. Vou colocar flutuar novamente, botão direito, agora aparece a tríade. Cliquei na tríade e eu tenho aqui as 3 possibilidades de movimento na linear, que seria no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, temos aí 3 possibilidades de movimento linear. Os movimentos de rotação também são referentes a esses eixos. Então, eu posso rotacionar essa peça ao redor do eixo X, posso rotacionar ela ao redor do eixo Y e posso rotacionar ela ao redor do eixo Z, totalizando aí 6 graus de liberdade. Para restringir ou limitar os graus de liberdade de uma peça, nós temos duas opções. Uma é tornar ela fixa. Quando eu pego a peça aqui, ó, vou pegar essa pecinha aqui, botão direito, fixar. Quando eu fixo a peça, eu estou eliminando todos os graus de liberdade, ou seja, essa peça não vai se mover mais dentro da área gráfica, dentro do espaço tridimensional aqui do ambiente de montagem. Então, eu estou restringindo os 6 graus de liberdade dessa peça. Uma outra forma de a gente limitar os graus de liberdade é utilizando os posicionamentos. Eu posso, dependendo do posicionamento, limitar alguns graus de liberdade e deixar outros graus livres. Por exemplo, vou pegar o eixo aqui e eu quero posicionar esse eixo nesse furo. Porém, eu não vou arrastar o eixo aqui e ficar tentando encaixar ele aqui no furo. Eu vou utilizar posicionamentos. Vou clicar aqui na face do eixo, vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar aqui na face do furo. Ó. Selecionei os dois, quando eu solto a tecla Ctrl, aparece essa barrinha flutuante aqui para mim, ó, com algumas opções de posicionamento. São posicionamentos geométricos. Ó. Eu tenho aqui paralelo, né, posicionamento de paralelismo,
perpendicular, tangente, concêntrico. Eu tenho aqui travar os dois componentes juntos, isso daí vai travar todos os graus de liberdade deles. Eu tenho distância e tenho ângulo. Eu vou utilizar concêntrico, porque eu quero o eixo concêntrico aquele furo ali. Então eu clico e agora o eixo está concêntrico. Eu consigo movimentar ele, porém apenas de forma que ele sempre se mantenha concêntrico ao furo. Ele não se movimenta nem para cima nem para baixo. Deixa eu colocar numa vista lateral aqui para você ver, ó, que eu não consigo movimentar ele para cima e para baixo. Ele movimenta, porém ele está sempre alinhado ali aquele furo, concêntrico ao furo. Eu posso limitar ainda mais esses graus de liberdade utilizando outros posicionamentos. Não precisa se preocupar ainda com os detalhes dos posicionamentos, que eu vou focar mais nisso nas próximas aulas, tá? Aqui é só uma demonstração para você entender por que nós devemos posicionar as peças e limitar os graus de liberdade. Vou pegar essa face aqui do eixo, selecionei ela, selecionei a face dessa peça aqui com a tecla Ctrl pressionada e vou colocar aqui que eu quero um posicionamento coincidente. Agora aquela face vai estar sempre coincidente à outra. Então o eixo não se movimenta mais para fora do furo, ele apenas rotaciona, ou seja, esse eixo aqui agora tem apenas 1 grau de liberdade. E os posicionamentos que eu criei, eles vêm aqui para a árvore de projetos, ó, aqui para o finalzinho. Posicionamentos, se eu expandir aqui eu tenho posicionamento concêntrico e tenho aqui o posicionamento coincidente. Nessa aula você aprendeu o que são os posicionamentos e para que eles servem, viu os graus de liberdade de uma peça e como restringir esses graus de liberdade. Na próxima aula vamos começar a trabalhar com os posicionamentos e ver qual que é a funcionalidade de cada um deles. Então continue assistindo e até a próxima aula.